Bom dia, pessoal. Eu sou a Larissa da equipe tributária e eu vou apresentar para vocês as novidades e melhorias desenvolvidas pela equipe nesses 15 dias. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi criar um novo filtro lá nos mapeamentos contábeis, na parte do financeiro, para buscar as finalizadoras. Então, quando o cliente informar uma descrição, ele vai buscar todas as finalizadoras com aquela descrição, e se ele deixar o campo em branco, ele vai trazer tudo independente da descrição. Nós também fizemos uma melhoria no demonstrativo contábil, no caso a DRE e o balancete, para que quando o usuário for fazer a conferência e for passando o mouse sobre cada linha do relatório, ele vai ficar sinalizado a linha para facilitar a conferência dos valores. Na razão contábil, nós fizemos a possibilidade de exportar mais de uma conta contábil em formato PDF e Excel. Então, quando o usuário informar, por exemplo, uma ou duas ou três contas contábeis lá na emissão do relatório, vai ser gerado para ele uma mensagem, quando ele informar o formato de Excel, que os arquivos serão gerados e gravados na caixa postal da loja. Aí ele vai ser disponibilizado lá no Bluesoft Drive para o usuário fazer o download do arquivo. Quando ele informar Excel e for mais de uma conta, ele vai gerar vários arquivos com os dados daquela respectiva conta. Quando for PDF é tudo junto mesmo. Nós também fizemos 2 novos filtros lá no cadastro da loja para a emissão do livro de duplicatas, tanto para o duplicata a pagar quanto o duplicata a receber. Os filtros são o prazo de pagamento, que poderá ser todos à vista e a prazo, e o tipo de duplicata, onde o usuário poderá informar um tipo de duplicata em específico ou todos os tipos de duplicata. Aí aqui a tela do duplicata a receber, que é a mesma. E aqui na hora de emitir o relatório, no livro de duplicatas, se o parâmetro for informado que o prazo de pagamento será à vista, ele vai olhar se o primeiro filtro foi emissão ou quitação, aí se a emissão for dentro do período, por exemplo, do mês 10, ele vai olhar o segundo filtro, que é à vista, aí ele vai considerar todas as duplicatas com data de emissão maior ou igual à data de vencimento. Isso vai ser o à vista dele. E se ele colocar a prazo, ele vai olhar também se a data de emissão é menor que a data de vencimento, independente do primeiro filtro, que é a emissão ou quitação. E é isso, pessoal. Obrigada. Olá, bom dia pessoal, meu nome é Denis Augusto, trago nesta apresentação as novidades e melhorias desenvolvidas nos últimos 15 dias do módulo comercial e operações. Vamos iniciar falando sobre a criação de pedidos através do arquivo XML. Então agora é possível processar e criar o pedido de compra de mercadoria de consignação, mas para isso existem 2 premissas básicas de parametrização que precisam ser feitas. Uma é no cadastro do fornecedor. Então nós devemos informar que ele possibilita a criação de pedidos através dessa opção, permitir criar pedido de compra através de nota fiscal, tem que estar marcada como sim. A segunda premissa seria que, quando selecionado uma compra de consignação, os itens têm que estar como consignados sim no cadastro de produto. Então vamos imaginar no arquivo XML, onde tenha 10 itens, 5 estejam como sim e 5 estejam como não. Ele vai criar os pedidos apenas para os itens que estiverem como sim. Aqueles que estiverem como não, ele vai automaticamente desconsiderar. Clonagem de cadastro de produto em lote, jetins alternativos. Então nessa funcionalidade dentro do módulo de cadastro, nós temos uma função importar e clonar, onde nós fizemos uma melhoria que possibilita dentro do layout nós incluirmos diversos jetins alternativos, sendo que essa coluna nova não limita o usuário a informar, ele pode informar quantos jetins necessário for. E também melhoramos o seguinte, antigamente o processo de separação não era por ponto e vírgula, agora o layout está separando um intervalo da coluna para outra com ponto e vírgula. Processamento de CTE e Web Service, então antes nós tínhamos apenas a funcionalidade de importação do CTE. Hoje o sistema RP da Bluesoft está preparado para fazer uma varredura em ambiente nacional da Cefaz, trazer todos os CTEs que estão emitidos contra o CNPJ entre matriz e filial e empresas a grupo. Então iniciamos aqui falando que no módulo, quando nós acessávamos conhecimento de transporte, o nome do menu era importação de CTE, então nós alteramos para processamento de CTE. Também implementamos um novo status pendente. Esse status refere-se a todos os CTEs que foram
através do Web Services integrados no RP. Então também fizemos uma melhoria na grid, questão de aparência. Então incluímos uma coluna da chave de acesso, tá? E a parte de ações nós mantemos também que quando clicar no botãozinho de ações vai exibir o XML do CTE. Bom, depois de selecionado alguns registros que ele desejar, essa seleção pode ser em lote ou unitariamente de acordo com os registros que foram exibidos, ele clicar em processar, deve ser informado obrigatoriamente a data de recebimento, tá? Uma dúvida que deve surgir é, se eu clicar em lote para que selecionei todos e processei, automaticamente ele vai abrir esse modal e eu tenho que informar essa data. Essa data é o que vai ser contabilizado em todos os arquivos que foram selecionados. Se eu fizer manualmente um a um, tá? Ele vai ser de acordo com o que eu selecionei. Na existência de alguns erros, né, de integração dos arquivos, ele vai ficar com o status falhou. Então, quando você clicar no link, vai ser possível visualizar os detalhes da informação, por que o arquivo falhou no momento do processamento da integração. Não tendo nenhuma crítica, o arquivo vai ficar com o status de processado e será possível ver o documento fiscal clicando no link no campo aqui CTE, na coluna CTE que é exibida. Algumas observações adicionais: a duplicata de pagamento será gerada normal, a escrita fiscal é feita, lembrando que o ICMS é o 0,90 de serviço. Contabilização. Anteriormente eu tinha dito, então a data de contabilização que vai estar na contabilização é a data que nós informamos lá no início como data de recebimento. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Caian, eu sou da equipe financeira e eu vou apresentar as melhorias que nós entregamos nos últimos 15 dias. Baixa de cartão com divergência de taxa. Hoje, quando vem um arquivo da ordem de crédito pelo EDI, se ele tiver divergência de taxa, dependendo como o cliente tiver parametrizado, ou ele vai barrar a conciliação ou ele vai corrigir de acordo com o arquivo. A gente decidiu que esse processo de análise da divergência da taxa é mais importante na baixa do lançamento do que na conciliação. Então agora, quando vier um arquivo com divergência, a gente vai conciliar, não alterando a taxa, e no momento da baixa, o cliente vai decidir se ele vai acatar essa taxa da ordem de crédito ou se ele vai conversar com a autorizadora para ver o que aconteceu. Para ele ajustar, ele precisa, nesse relatório de divergência de cartões, clicar no ícone amarelo ali, que vai abrir uma telinha para ele poder corrigir a divergência, e aí o lançamento vai ser baixado automaticamente. Contrato administrativo. Hoje no RP a gente tem contrato financeiro e contrato de fornecimento. Só que existem contratos que não geram duplicata, nota fiscal nem contábil, como um contrato de parceria, por exemplo. Então a gente criou esse contrato administrativo para isso. Aí vai ter essa tela do modelo do contrato administrativo, que é igual à tela do modelo do contrato financeiro e de fornecimento. O usuário vai ter que colocar o nome, a descrição do que é o contrato, o texto dele e as variáveis, que é o que vai ser impresso no contrato. Ele clicando em salvar vai ter essa tela do modelo para ele buscar, ele pode editar, excluir ou já visualizar como é que ficou. E aqui é a tela do cadastro do contrato. Ela é bem simples, ela vai ter a loja, a descrição, tomador, prestador, vigência, e aqui ele vai selecionar o modelo, que é aquele da tela anterior, para ele conseguir imprimir de acordo com as variáveis. Aqui é a tela da busca do contrato. Ali nas ações ele pode editar, excluir, anexar algum documento, e-mail dessa parceria que ele tratou, ou outro tipo de contrato também, ver as ocorrências e também imprimir. Controle de despesas com patrimônios. Ao incluir despesas nos contratos de outras despesas e de serviços de prestação municipal, a gente colocou essa opção de já vincular um patrimônio na despesa. Então basta ele clicar ali no botão do patrimônio, vai abrir uma tela padrão de busca. Ele incluindo o patrimônio, ele precisa incluir a porcentagem. Essa porcentagem é porque ele pode colocar mais de um patrimônio para essa despesa. Então ele tem que fazer o rateio ali para alcançar os 100%. A gente criou também essa tela do relatório para ele poder visualizar a despesa com aquele patrimônio dele, e a gente incluiu links para o patrimônio e para a duplicata que foi gerada.
Dentro da tela da duplicata tem uma subaba de patrimônio, onde ele pode excluir o patrimônio que está lá, incluir um novo, e também, se ele quiser apagar esse, incluir um, se ele tiver incluído errado, ele também consegue fazer. E dentro do cadastro do patrimônio também tem uma aba de despesa, que é a mesma tela do relatório que eu apresentei, só que já filtrado específico só para aquele patrimônio. Conciliação da tesouraria. Hoje, para conciliar uma tesouraria, a gente tem que ter uma venda e uma sangria em dinheiro. Porém, pode ser em alguns casos raros que alguns clientes tenham um PDV que não tenham venda em dinheiro o dia inteiro. Então a gente alterou isso para ele conseguir conciliar a tesouraria se tiver uma sangria de fundo de caixa. A sangria de dinheiro também vai ser válida, mas se ele tiver uma venda e só uma sangria de fundo de caixa, ele também vai conseguir conciliar a tesouraria. E é isso. Obrigado. Olá pessoal, meu nome é Ricardo, vou mostrar para vocês as novidades e melhorias do módulo de vendas e do PCP desses últimos 15 dias. Uma delas é que na tabela de preço, ao publicar e caso tenha algum problema, se não tiver vinculado a nenhum pedido, é possível despublicar a tabela de preço do Força de Vendas. Dentro do pedido de vendas do Força de Vendas, agora é possível informar quem vai ser o financiador da verba. Atualmente, quem financia é o próprio vendedor. Mas é possível também alterar no gerenciamento de pedidos para o fabricante, ou no caso o fornecedor, pagar essa verba. Nós colocamos essa opção dentro do pedido. Então, quando tiver o fabricante, será colocado o ícone meio de uma fábrica ali, e como é por padrão o vendedor, aí viria o ícone de uma pessoa, que é o valor que tem ali na variação. Caso queira alterar, aí quando for para o gerenciamento já vai conforme foi alterado no pedido. É para facilitar para controle dos vendedores ou quem controla os pedidos diretamente no gerenciamento. Na pesquisa de concorrentes, colocamos uma nova funcionalidade para simular as vendas com base no valor dos concorrentes que foram coletados. Então, por exemplo, numa pesquisa que foi criada, dependendo do período que você coloca na hora de criar, vai ser gerada uma simulação de vendas com base nesses preços. Então, ao clicar naquela opçãozinha ali, então nós teremos os produtos e as colunas com os preços dos produtos coletados dos concorrentes e com base na venda da loja. Então assim, com essa venda da minha loja, quais seriam os valores e qual seria a venda conforme esses concorrentes. É meio para o pessoal ter um controle se o que eles estão coletando é viável ou não fazer essa pesquisa. E se o valor que você está vendendo é muito fora dos seus concorrentes. É mais uma análise gerencial das vendas e de pesquisas mais detalhada. Dentro da tela de precificação de produtos, incluímos uma funcionalidade de, ao aplicar os preços, usar o parâmetro que nós temos hoje de arredondamento. Então, naquelas colunas de preços e sugestões de preço, ao clicar naquelas opções atual ao máximo, nós aparecemos esse modalzinho na tela. Aí embaixo será exibido conforme o parâmetro. Qual é o parâmetro que está no módulo de vendas. Então, com base nesse parâmetro, a gente exibe lá qual que vai ser o arredondamento para aquele preço. Agora no módulo de PCP, no cadastro de produto, foram incluídas novas opções de tipo de produto. Então foi renomeado de venda para mercadoria para revenda, foi incluído produto acabado, subproduto, insumo foi para matéria-prima, embalagem e mercadoria para uso e consumo, que estava só como consumo. Só para explicar um pouco qual é a finalidade dessas informações, são obrigatórias por causa do SPED, mas para controle para quem vai trabalhar com o PCP. Para entender um pouco o que é subproduto, acho que deve ser um pouco de dúvida do pessoal. Produto acabado, acho que a maioria dos pessoal já sabe. Vamos supor um pãozinho, eu produzo um pãozinho, então esse no caso seria um produto acabado. O subproduto, o que seria? No caso, vamos supor de uma torrada. O pãozinho vai ser um subproduto para eu criar a torrada. Então ela não vai ser usada como matéria-prima, porque ela já foi produzida, então ela vira um subproduto. Então para eu criar uma torrada, eu preciso tanto de um subproduto, que no caso é o pãozinho, como no caso de um azeite ou um orégano, aí independente da matéria-prima que ele precisar. Então além da matéria-prima que eu preciso para produzir aquele produto, também tem os subprodutos. Então isso tem que ser diferenciado no cadastro. E se no caso, nesse produto, tiver a opção revenda, por padrão, revenda é o que sobrepõe todos os outros. É o que é atualmente no cadastro de produto. Também, ao informar que esse produto é um produto acabado, foi criada uma nova aba chamada produção,
que é onde vai poder informar qual dessas lojas da rede que produz esse produto. Então aqui só serão exibidas lojas que estão do ramo de indústria. Então nesse exemplo nós temos 4 lojas, mas quem produz é só a loja 1. Para esse exemplo aqui, para o caso de ter o controle, porque nós precisamos dessa informação nos próximos passos do PCP. É isso, pessoal. Obrigado.